Começar por dizer, então, obrigado por me ter dispensado essa fase. Ainda assim, queria dizer que isto é uma espécie de um disclaimer. A minha competência neste tipo de apresentações e de conhecimento dos detalhes não se compara com a do João Mil Homens. Portanto, eu ponho aqui assim o nome dele bem visível para que toda a gente tome nota que era ele que devia estar aqui. Mas também para que tomem nota dos seus contactos, e quer por telemóvel, ele disponibiliza o telemóvel e os e-mail, para perguntas que surjam daqui ou qualquer necessidade que tenham de conhecer mais do que deve ser conhecido para preparar candidaturas ao Horizon 2020, em particular no que diz respeito ao ICT, que é aquilo que vai ser o foco principal da minha apresentação aqui. A ideia é vamos fazer uma apresentação muito breve nestes slides que ele preparou. Vamos fazer uma apresentação muito breve do que é que foram os 4 anos de Horizonte 2020. Falar do que foi a participação nacional até agora. E vão ver que temos boas coisas para dizer acerca disso. Essa participação nacional dividida globalmente em Horizonte 2020 e também no que diz respeito à área particular do ICT. Falar de oportunidades de financiamento, como o nome da talk sugere, e algumas recomendações para sucesso que são coisas que resultam do nosso conhecimento e da nossa experiência e que não resultam claramente da leitura do Work Program, do programa de trabalhos e dos textos da COL, e que vão para além disso. Como sabem, o Horizonte 2020 baseia-se em 3 pilares, da excelência científica, o da liderança industrial, ou das chamadas Enabling Industries, e desafios societais. A área do ICT ocupa um lugar próprio na liderança industrial, como Enabling Technology, mas aparece também em todas as outras. Portanto, é difícil. ICT quer dizer Information and Communication Technologies, como toda a gente sabe, portanto, tecnologias da informação e das comunicações, e é impossível, portanto, digamos, é impossível dissociá-la de todas as outras, e ela aparece na energia, aparece nos transportes, aparece em muitas outras áreas dos desafios societais, para além da área do LEIT, ou Light, onde, naturalmente, tem um papel muito importante, como tentarei mostrar. Então, alguns números relativos à participação nacional no Horizonte 2020, todas as áreas incluídas. O número elevado de participações é uma participação muito significativa, achamos nós. 1.153 projetos aprovados, portanto, projetos aprovados em que existe um participante, pelo menos, de Portugal. 325 coordenações de projetos, portanto, com entidades portuguesas a coordenar. Um financiamento total de 511 milhões de euros, neste momento, representando uma percentagem do orçamento considerável. Aqui, considerável, positiva até, porque o número mágico com que nós nos gostamos de comparar em termos de dinheiro, e deixem-me dizer já a minha opinião, que eu queria que ficasse muito clara. Dinheiro é, se calhar, o menos importante no que há a ganhar na participação em projetos europeus desta natureza. É importante, não vamos dizer que não é, mas muito mais importante é a experiência, os contactos e o networking que se estabelece e que potencia o aparecimento de outras candidaturas e participação noutros projetos. Mas o número mágico é 1,2%, que é aquilo que representa a contribuição nacional para o programa. Portanto, qualquer coisa acima de 1,2% é bom, e o resultado do Horizonte 2020 até agora é claramente favorável desse ponto de vista. Estes são alguns números que mostram que não estão completos, porque 2017 ainda está por preencher, mas mostra do lado esquerdo o tamanho das barras. Não é muito significativo o tamanho das barras vir a descer. Mais significativo é a percentagem do financiamento de cada call que aqui representa. Cá estamos 1,5% acima dos 1,2%, o tal número mágico que referi. E outro aspecto importante é a distribuição das entidades, ou tipo de entidades participante nacional. Temos ensino superior. Houve uma altura em que o ensino superior tinha uma participação dominante nestas coisas. Foram os primeiros a ir a estes projetos. Ensino superior, entende-se universidades e centros de investigação. Agora notamos, e vamos ver isso claramente na área do ICT, participação significativa das PMEs, também das grandes empresas, e outros menos distintos. Mas uma mensagem a passar é que as candidaturas e os programas e as opções e as áreas de atividade e as ações disponíveis são para todos e não são para um núcleo ou para um tipo especial de organização ou de entidade.
Relativamente ao ICT agora, em particular, 2 ou 3 slides só para mostrar o que é que tem sido essa participação. 900 ou que é perto de 1000 propostas, estamos a falar de propostas submetidas, 104 participações aprovadas, com 13 coordenações, um financiamento de 42 milhões, considerável se atendermos a que fica muito acima do financiamento que a FCT, por exemplo, disponibiliza nesta área. Orçamento captado, 1,46%, cá está um número também interessante. Financiamento por tipo de participante mostra uma coisa curiosa, é que, pelo menos na área do ICT, as PMEs têm um papel extremamente importante. PMEs, esta é uma situação diferente daquela que eu conheci quando entrei primeiro como participante em projetos ESPRI, em que eram as universidades que participavam mais fortemente e até havia iniciativas, e eu, em sessões de divulgação, muitas vezes defendia que as universidades não deviam ir sozinhas e deviam levar uma empresa pela mão ou forçar que houvesse mais do que um participante português que fizesse uma alavancagem de outras participações e de participações mais significativas. Neste momento, o que nós observamos é que as PMEs estão muito bem, deste ponto de vista, movem-se muito bem, têm redes de contactos excelentes e há algum desinteresse por parte das universidades e por parte dos centros de investigação que leva a que a participação em projetos não seja, se calhar, tão apetecível como já foi. Mas isto é sujeito a interpretações e a evoluções. Iria falar a seguir daquilo que nos parece ser o tema mais desejado por esta audiência, que seria como preparar os próximos anos do Horizonte 2020. Devo dizer que os Work Programs, pelo menos na área de ICT, já têm calls definidas para os 2 primeiros anos. O último ano, 2020, ainda há alguma flexibilidade e há um interesse mesmo da parte do Comitê de não se comprometer com calls sem ver os resultados das de 2018 e 2019, de que vou dar uma breve panorâmica. Mas vou pedir emprestado 2 slides da Comissão, são slides da Comissão, que nos provocam com esta pergunta. E a resposta que eles também fornecem é: read the work program and follow it. Okay? Portanto, o work program, claro, tem muita informação, mas a mensagem principal a transmitir com isto, claro, ler o programa de trabalhos e responder ao que é solicitado lá. Mas evitar uma tendência que se verifica muitas vezes, que é alguém tem uma ideia e dizer assim, onde é que eu vou meter esta ideia? Estudo um work program, vou tentar aqui, depois falha, vou dar uns toquezinhos e vou meter lá, não, também não deu. E adaptar uma ideia ao work program não é a forma ideal de o fazer. Melhor é ver o que é que o work program pede, ver o que é que os project officers e as diferentes áreas e diferentes tópicos esperam em termos de propostas. Isso está lá escrito no work program. E adaptar o mais possível as propostas àquilo que está previsto e que é pedido. Portanto, a experiência da Comissão é que isto dá-nos uma vantagem de 50% sobre todos os outros participantes e competidores. Portanto, parece uma boa sugestão. Ups, desculpem lá, andei para trás, mais depressa do que queria. Preparar 2018, né? Ok. Portanto, no período 2018-2019, como disse, 2020 ainda está por definir, há 5 grandes concursos, há 5 concursos no Work Program de ICT. E o mais importante, imaginamos nós, para esta audiência, e por isso vamos dedicar-lhe mais tempo, é o programa chamado COL, o concurso ICT. Depois há outras, como podem ver aqui assim, que também podem interessar e que também devem ser estudadas, naturalmente, mas aqui esta parece ser a área, a call mais importante. Dentro desta call, nós encontramos 5 grandes áreas. Next Generation Internet e Cross-Cutting Activities, supomos que serão aquelas que poderão intervir mais ou interessar mais a esta audiência. Mais uma vez, foi baseado nessa perspectiva ou nessa nossa, achamos o que é que seria importante trazer para aqui, que estes slides foram preparados. E há 4 tópicos particularmente relevantes que nós vemos, e é relativamente a esses tópicos que eu agora dedicarei um bocadinho de tempo a cada um deles. São eles Interactive Technologies, o ICT 25, 28, 29 e 32. Os 3 primeiros integrados na chamada área da Next Generation Internet e este no cross-cuttings ou atividades transversais que tocam em determinados, em mais do que uma área.
Portanto, começando por este ICT25, Interactive Technologies. O que é que a COL nos diz? O que é que nós, para já, a informação que nós podemos traduzir e resumir? Está prevista uma CSA, uma Support Action, Coordinating Support Action, e normalmente este tipo de ação está preocupado com road mapping ou ecosystem building, portanto, juntar os stakeholders, identificá-los, orientá-los de determinada maneira, organizá-los de alguma forma, porque muitas vezes os stakeholders e os participantes nestas áreas estão dispersos, não comunicam uns com os outros tão desejavelmente ou comunicam em grupos e não de uma forma tão transversal como seria desejável. 3 milhões de euros e com a deadline e com o prazo da COL para abril de 2018. Depois, RIAs ou RIAs, que são Research and Innovation Actions, na área para o valor de 20 milhões de euros e com uma COL, com uma deadline em novembro de 2018. O que é que a Comissão nos diz relativamente a isto? Estes slides eu depois vou falar mais sobre a informação, sobre onde encontrar este tipo de informação e outra relativamente a esta e outras áreas. A Comissão faz um excelente trabalho deste ponto de vista. What are we looking for? E, mais tarde, what do we not want? Ok. Portanto, what are we looking for? Isto está lento e depois, quando reage, vem não sei quantas... Ok. Portanto, relativamente à CSA, nesta área, como eu disse, ecosystem building. Portanto, juntar pessoas, identificar pessoas que trabalham em áreas de topo, como augmented reality, speech recognition, haptics. Portanto, coordenar os stakeholders, os potenciais participantes e uma ambição bastante interessante, acho eu, que é promover a realização de uma plataforma que permita juntar e disponibilizar ferramentas, algoritmos, tools, conhecimento, de uma forma geral, que possa ser partilhado. Um aspecto muito importante desta CSA é o chamado Third Party Funding, que é a possibilidade da CSA ter dinheiro para disponibilizar, para apoiar atividades em algumas destas áreas de grupos de investigação. Portanto, são financiamentos pequenos, 50 mil euros, mas não desprezáveis, muitas vezes pode ser a diferença e aquilo que permita habilitar participantes a surgirem e a candidatarem-se a coisas maiores e juntar e criar e a fazer o tal ecossistema que interessa. Depois, do ponto de vista das Research and Innovation Actions, 2 focos importantes nos tipos de interação multiutilizador, com diferentes tipos de sensores, em contextos profissionais e privados, mas também aquilo que eles designam por Higher Quality Experiences, que misturem ou que combinem sentidos adicionais para além dos mais tipicamente associados às aplicações de interatividade. Uma das razões para a qual, como eles aqui dizem, é o facto da comunidade ser esparsa. E daí a necessidade de... E, portanto, são reconhecidos supporting communities, e alguns deles estarão aqui presentes, e provavelmente até a Teresa Andrade, se calhar, vai falar sobre isso a seguir. Mas cá está o objetivo de identificação de quem são os leading players e a necessidade da COL, justificada pelo facto da comunidade ser esparsa. E algo que eu gostava de salientar aqui e dar relevo há o interesse do envolvimento industrial. Do envolvimento industrial não só, mas também, claro, isso é importante, mas não apenas o envolvimento industrial de uma indústria ou de outra, mas o envolvimento de setores industriais que possam ser identificados. O setor automóvel, o setor dos mídias, o setor da saúde, como tal e como grupo, é muito importante o papel que eles desempenham, que eles podem desempenhar nestas ações e daí a conveniência de planear a sua inclusão em COLs. O que é que eles não querem e dizem-no com todas as letras? Clubes fechados ou tipo agência de viagens em que as pessoas se reúnem periodicamente em sítios para conversar, sabe-se lá porquê. Isto do ponto de vista da CSA, portanto, querem mais e especificam muito claramente o que é que querem da CSA. Da RIA, portanto, da Research and Innovation Action, não se pretende desenvolvimento incremental. Pretende-se desenvolvimento de fundo ou disruptivo, algo mais que não seja apenas acrescentar algo que já existe.
Esta informação que aqui está e que eu depois tornarei visível mais tarde, aliás, estes slides estão disponíveis, não é? Ficarão disponíveis para quem os quiser utilizar. É um conjunto de informação que foi produzido e disponibilizado pela Comissão no âmbito do Proposers Day de 2017, que teve lugar em Budapeste em novembro. E aí houve a apresentação pública, a primeira apresentação pública deste Work Program 2018-2020. E isto está muito bem organizado, tem muita informação, para além do Work Program, para além deste tipo de slides que eu mostrei atrás. Inclui, por exemplo, vídeos dos Project Officers dizendo claramente quais são os erros mais frequentes, o que é que eles gostavam de ver, quem é que eles gostavam de ver a participar. Portanto, recomendo vivamente a consulta desta informação para quem estiver interessado nestes temas. Difícil traduzir isto, porque não é society, é sociality. Portanto, deve ser socialização em ambientes futuros hiperconectados, qualquer coisa assim desse género que toda a gente percebe. E parte desta observação, que eu nunca tinha realizado, mas que é extraordinário, não é? Há mais participantes ativos no Facebook do que chineses ou indianos. E apesar de haver talento europeu em muitas destas áreas que são necessárias para os social media e para estes networks, e haver alguns casos europeus com algum sucesso, não existe large-scale European-based social media and social networks. Isto é uma falha e é uma falta que a Comissão gostaria de ultrapassar. E esta... Não sei o que é que acontece. De vez em quando dão uns saltos de... Não sei se... Ok, pronto. Então parece que estamos aqui assim. Portanto, há um conjunto nestes slides, mais uma vez são slides da Comissão, um conjunto de objetivos e de desafios que são apresentados aqui assim. As fake news, naturalmente, constituem uma preocupação muito grande, como todas as pessoas sabem, e a necessidade de estimular confiança no acesso e na utilização e na partilha destas redes. A habilitação e o empowerment de prosumers, suponho que isto é producers and consumers de informação, e evitar o papel possível de acumulação de poder por agências intermediárias centrais, portanto, numa perspectiva de descentralização e de governança efetiva ao mesmo tempo destas redes. O expected impact, o impacto esperado, está aqui bem traduzido. Digital Literacy and Citizen Participation, que estas redes poderão permitir, mas o increased trust and improved governance dos social networks e do social media que estão por trás. Nesta call, neste concurso de ICT 28, os tais Hyper-Connected Society, temos Innovation Actions, 10 milhões de euros para as tais verificação de evitar fake news e a criação de um ecossistema seguro de dados e de partilha de informação e de partilha de dados e que habilita ou que permita a construção de uma indústria e de uma atividade económica de valor acrescentado sobre esses dados. O apoio a iniciativas de social media, em termos de RIAs, portanto, de Research and Innovation Actions, e se prevê ser uma support action nesta área, com um valor de financiamento esperado ou sinalizado à volta de 1 milhão. A Comissão, no Work Program, tem o cuidado de especificar valores indicativos, às vezes, ou valores totais, sem deixar de dizer que, claro, se aparecer uma proposta muito boa, que exige mais dinheiro, poderá ser feito de outra forma. Mas muitas vezes estes são limites mesmo hard que não interessa ultrapassar. Call em concurso a fechar em abril de 2018. Terceiro daqueles quatro tópicos, questões da linguagem e tecnologias de linguagem. A diversidade cultural europeia, que todos conhecemos, 24 línguas oficiais, 60 línguas faladas por minorias, e a necessidade de garantir inclusividade a todos. Portanto, acesso à informação de uma forma atempada, não sei se pode dizer assim,
a todos, em vez de estar a esperar por informações e garantir que todas as pessoas tenham acesso em igualdade de circunstâncias à informação à medida que ela vai estando disponível. Este, devo dizer, é um assunto que preocupa muito os nossos colegas do Comitê dos países de leste, do antigo leste europeu. Continuam a ser países de leste, só que não têm o mesmo significado que lhe dávamos antigamente, mas a Polónia, a Eslovénia são muito preocupados e estão constantemente a salientar a necessidade da importância destas tecnologias e a fazer força para que elas apareçam no programa com financiamentos significativos. A importância disso, todos concordamos com ela. Em particular, a necessidade de permitir aos cidadãos europeus, todos, os benefícios do Digital Single Market, que constitui uma grande bandeira da Comissão. Relativamente a há uma call, com data de 2018, uma Innovation Action, 7 milhões de euros. Estão previstas qualquer coisa à volta de 6 projetos deste tipo, do Research and Innovation Actions, para um total de 18 milhões. Portanto, eles dizem que 3 milhões por projeto, o que nós, fazendo as contas rapidamente, concluímos que a Comissão acha que 6 projetos, prefazendo um total de 18 milhões, cobririam razoavelmente esta área aqui identificada. Finalmente, outra e nova e relativamente recente ação que eu considero extremamente interessante, que é de STARTS. STARTS, não sei se já terão ouvido falar. Primeiro S é de Science, T é de Technology e Arts é de Arts. E a ideia está aqui. Introduzir criatividade artística nas equipas de investigação. Em projetos de investigação e desenvolvimento que não tenham, naturalmente, uma perspectiva de aplicação, uma perspectiva de desenvolvimento de alguma coisa relacionada com artes, mas a presença de artes e de artistas e de criadores nessas equipas, a Comissão valoriza isso e gostaria de encorajar os coordenadores de projetos a incluir artistas nestas propostas. E depois eles especificam com muito... Ok. Eles especificam, mais uma vez, na forma what we want, what we do not want, o que eles gostariam de ver nesta fase em termos da contribuição que esperam que a presença de artistas em equipas de investigação tecnológica podem trazer, em termos de, como é que se diz, libertar o potencial e orientar até atividades de desenvolvimento para áreas mais disruptivas e mais inovadoras. Não sei. Parece-me um objetivo nobre, se bem que eu não saiba muito bem como o concretizar, mas o que eles não querem, projetos para criar arte. Não é isso que estamos a falar aqui assim. Nem projetos que simplesmente sirvam da presença de artistas para melhorar o aspecto gráfico. Isso seria o ridículo mesmo. Ou para tornar a tecnologia aceitável. Não é disso que estamos a falar. Mas uma parte integrante, a arte ser uma parte integrante da maneira como o projeto tenta encontrar soluções. Acho isso extremamente valioso e acho que poderá interessar a uma audiência como esta, a Vânia, depois diga-nos se sim ou se não. Estes são os projetos, eles prevêem 2 chamados Lighthouse Projects, no total de 8 milhões, portanto estão a pensar em 4 milhões para cada uma destas 2 alíneas que aqui estão. Lighthouse Projects são projetos que têm aquele financiamento que permite partilhar com terceiros, com third parties. Portanto, aquela modalidade do projeto tem verbas que pode distribuir numa base competitiva por parceiros que queiram juntar-se e contribuir para desenvolvimentos identificados nos objetivos do projeto. Isto entre parênteses, esta é uma parte que nos preocupa muito, porque a ideia do coordenador de um projeto ter dinheiro para distribuir entre os amigos é algo que não nos parece bem. E, portanto, há agora, depois de muita luta, há uma série de regras e de anúncios públicos das escolas, portanto, a coisa tem que ser transparente, tem que ser aberta, tem que obedecer a controle por parte da Comissão. E, enfim, essa coisa está, neste momento, muito mais bem aceita e muito mais funcional e é algo que pode interessar muito a muita gente, porque constitui aquele tal processo, pode permitir aquela alavancagem que permita depois participar em coisas maiores.
Cá está a deadline e, mais uma vez, o link onde esta informação está disponível na forma dos slides, na forma de vídeos das apresentações em que os Project Officers esclarecem muitas das questões que podem surgir na interpretação do Work Program. E termino com isto, com esta mesma identificação do ICT Proposals Day. Portanto, o site do ICT Proposals Day ainda está de pé e tem toda esta informação que eu acabei de referir. E para mais informações, falem com o João Milhomens, que ele é que percebe do assunto. Não, mas a sério, se quiserem também falar comigo, terei muito gosto em responder e ajudar naquilo que souber e que for capaz. Era o que eu tinha. Muito obrigado. Não sei se tem alguma pergunta.